Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Hoje pode se sentar, por favor. Estou feliz por estar aqui nessa noite. A gente está na nossa conferência. E o tema que a gente está trabalhando esse ano, acredito que alguns sabem. Minha pulseira ficou em casa, acabou que soltou. Mas quem tem pulseira aí vai ver. Tem lugar na mesa. Amém? Existe um lugar na mesa do Senhor preparado para mim e para você. E é importante que, antes de mais nada, a gente creia nisso. A gente creia que o Senhor, Ele quer nos reunir à sua mesa. Amém? Foi preparada uma mesa aqui. Não exatamente na semelhança do que a gente vai falar, mas que retrata um pouquinho daquilo que a gente vai tentar imaginar aqui, né? De modo geral, a mesa do Senhor, ou vamos falar simplesmente de mesa, né? Qual que é a ideia que a gente tem da mesa? Quando a gente pensa em mesa, o que vem no nosso coração, né? E enquanto o Vinícius orava aqui e falava sobre arrependimento, vinha no meu coração o nosso comportamento, muitas vezes, de estar completamente armados diante de palavras, por exemplo, como arrependimento. E quando Deus, na verdade, nos chama, seja para qualquer tipo de tratamento na nossa vida, a intenção de Deus é nos chamar num lugar como esse. Porque se nós cremos num Deus que é bom, num Deus que é misericordioso, num Deus que é bondoso, Deus talvez muitas vezes vai te chamar até a mesa com a intenção de quebrar um pouquinho de você. Isso pode acontecer. Mas a intenção de Deus nunca é te destruir por completo. E se nós entendemos que, como barro na mão do oleiro, existe transformação para mim e para a sua vida, existe uma necessidade que a gente venha diante da mesa do Senhor completamente desarmado. Está entendendo o que eu estou falando? Sem bloqueios, sem barreiras. Porque é assim que muitas vezes a gente se encontra. E é por causa disso que muitas vezes a gente deixa de acessar aquilo que Deus quer que a gente acesse. Porque a gente está armado. E quando o Senhor nos chama até a mesa, é um pacote completo. Ele nos chama para receber a Cristo. Quando a gente está falando da mesa, o Simon acabou de ler aqui, se não me engano, o Êxodo 25, né? E lá vai falar também a respeito das ofertas, e vai falar também da instituição dos utensílios do tabernáculo, né? Um dos utensílios do tabernáculo é o lugar que a gente está trabalhando nessa conferência, é a mesa do Senhor, ou melhor dizendo, a mesa dos pães, ou a mesa da proposição, dos pães da proposição, que estava diante do Senhor. E aquele era o lugar que ou o sacerdote que tivesse no seu turno, né, deveria participar daquela mesa, semanalmente. E existiriam pães que estariam sobre aquela mesa. Quem esteve aqui na conferência ontem ouviu que eram 12 pães, 6 pães de cada lado, representando as 12 tribos de Israel, falando sobre a unidade das tribos, falando sobre a unidade dos filhos do Senhor, dos chamados pelo Senhor, trazendo também o sentido de provisão, através do elemento que é o pão. Então, para que a gente possa entrar nessa mensagem, queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, em 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel capítulo 9, desde o versículo 1.
Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. E onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão, e Davi disse: saudações, Mefibosete. E Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Amém? Pela palavra. Então a gente está vendo a história aqui de um homem que era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Mefibosete era neto de Saul, primeiro rei de Israel, que perseguiu Davi, durante um tempo, na tentativa de minar os planos de Deus, que dessa vez de fato eram os planos, era o desejo de Deus para aquela nação, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi levantado para governar o povo. E naturalmente, como Saul morreu, e Mefibosete faz parte da linhagem de Saul, era normal que os filhos dos reis antecessores, naquela época, talvez por um motivo político, fossem contra o rei atual. E era normal que um homem, principalmente como Mefibosete, tivesse ressalvas, resguardas, de sendo chamado pelo rei, se apresentar diante dele sem estar armado. E é dessa forma que Mefibosete se apresenta diante do rei. Ele se apresenta completamente temeroso daquilo que ia acontecer. Ele não sabia de fato, talvez, o que estava esperando ele diante de Davi, que era o atual rei, que tinha poder sobre a nação, inclusive sobre ele. E quando Mefibosete chega, ele se curva, e a impressão que dá é que ele não quer olhar, ele não quer estar de frente com Davi, ele está com muito medo. Mas a primeira coisa que Davi fala é: não tenha medo, Mefibosete, porque eu quero mostrar para você a bondade de Deus, por causa de uma aliança que eu fiz com Jonatas. E para quem não sabe, o Jonatas, que foi filho de Saul, ele foi também amigo de Davi. E eles fizeram uma aliança. E nessa aliança, depois da deposição de Saul, Davi prometeu que guardaria a casa de Jonatas, acontecesse o que acontecesse, houvesse o que houvesse. E Davi honrou aquela aliança. Imediatamente ele procurou alguém da linhagem de Jonatas, da linhagem de Saul, para que ele pudesse abençoar. Ele abençoou a vida de Mefibosete. E o que a gente vê aqui é um homem aleijado dos 2 pés, que completamente podia estar frustrado, de uma posição que ele poderia ter e ele não tinha, na verdade, não simplesmente porque ele era aleijado dos 2 pés, que já era motivo naquela época de um olhar com outros olhos, Talvez ele fosse considerado uma pessoa maldita, um marginal naquela época por conta disso. Ele talvez não seria uma pessoa bem aceita no meio das pessoas, mas principalmente porque ele era filho de Saul. E na mesa do rei,
Davi não fala que simplesmente vai mostrar bondade em relação a Mefibosete. Davi desejou mostrar a bondade de Deus na vida de Mefibosete. E a partir daquele dia, tudo isso que a gente está vendo acontecendo na vida de Mefibosete, os servos dele passaram a cultivar, as terras de Saul foram restauradas a Mefibosete, e além disso tudo, Mefibosete passou a fazer parte da mesa do rei. E eu quero dizer uma coisa nessa noite: aquele que se assenta à mesa, segundo a palavra, tem direito à presença, tem direito à fala, tem direito à comunicação, tem direito a um certo tipo de intimidade que outra pessoa que não se assenta à mesa não tem. Mefibosete não está sendo chamado simplesmente para sentar à mesa e se alimentar de um pão, sabe? Para encher sua barriguinha. Ele ia ter contato com o rei Davi. De certo modo, ele tem uma intimidade com o rei. Se acontecesse algum problema, alguma situação na nação lá ou na região de Mefibosete, ele tem acesso a Davi. Ele sabe com quem falar. Ele está sentado à mesa do rei. E todo aquele que se assenta à mesa, ele tem direito à presença. Quando nós falamos na mesa dos pães no Antigo Testamento, onde nós falamos em Êxodo capítulo 25, esses pães, também chamados pães da face, os pães da presença, eles foram colocados ali representando as 12 tribos de Israel. E na palavra Deus diz para que esses pães, eles fossem pães contínuos e sagrados. Sagrados porque eles só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Aqueles que participariam do pão são quem? O sacerdote. Ontem foi falado sobre isso também. E foi falado também sobre a nossa condição de sacerdote diante de Deus. Na verdade, o sacerdócio existe para que haja intermediação entre Deus e os homens, mas quando Deus envia Jesus como nosso sumo sacerdote, o véu é rasgado, a mensagem que ele está dizendo para mim e para você é que não existem mais intermediários entre você e Deus, sabe? Porque Jesus, ele já fez isso, ele já quebrou essa barreira, amém? Ele é nosso eterno sumo sacerdote, ele já fez isso de uma vez por todas, para que assim como Mefibosete, e deixa eu contextualizar aqui, apesar de muitas vezes aleijado, assim como nós vemos também quem estava aqui ontem, aquele teatro lá falando de Mateus 22, muitos não aceitaram o convite do rei para que estivessem à mesa. Então o rei manda chamar outros convidados. E quem que o rei manda chamar? Os maus, os doentes, os feridos, os marginais, os aleijados, talvez, assim como Mefibosete. Independente da forma como nós nos encontramos hoje, sabe, meu irmão, Deus tem um convite para você. E eu estou falando isso tudo aqui para que você comece a baixar a sua guarda diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, porque na mesa do rei existe um contato com uma pessoa, existe um contato com o rei. E se você está sentado nessa mesa tendo contato com esse rei, é muito provável que características dele vão começar, sabe, a serem penetradas em você. Mas junto com isso é necessário também que algumas coisas que existem dentro de você sejam tiradas, para que se cumpra a palavra, assim como João Batista falou. João Batista foi, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Porque se uma das coisas estiver fora, a equação não fecha. Para que Jesus possa crescer na nossa vida, é necessário que eu venha diminuir. Eu tenho certeza que você e eu temos muita coisa aí para diminuir, né? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí: você tem alguma coisa para diminuir nessa noite? E existe uma caminhada que era feita por esse sacerdote, nós também ouvimos isso ontem, né, até a mesa dos pães. Até que se chegasse à mesa dos pães, o sacerdote deveria passar pelo altar do sacrifício. Também tinha bacia de bronze que falava do tratamento dos pecados, né, da santificação, até que ele chegasse a esse lugar. Na verdade, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, e Jesus, como já foi dito aqui também, é uma representação completa, íntegra, daquilo que é o tabernáculo e todos os seus utensílios. Sabe, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos tudo isso. Estamos recebendo o altar do sacrifício, a pia de bronze, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso, a arca, o propiciatório. Porque todas essas coisas falam de quem Ele é. Mas de todo modo, é necessário que nós possamos entender, sabe, de modo peculiar, cada uma dessas coisas.
E especificamente nesses dias nós estamos falando da mesa dos pães, que é um lugar de tratamento, é um lugar de cura. É um lugar de nós entendermos que existem 12 pães. E se existem 12 pães, é porque não pode ser 11, não pode ser 10. Se existem 12 pães, é porque o símbolo da provisão de Deus e da unidade do povo envolve os 12 pães e nada mais que isso, e nada menos que isso. Os pães que Deus determinou para que estivessem diante da sua presença eram 12, meu irmão. Deus está determinando que haja unidade diante da sua face, que haja unidade diante da sua presença. E sem essa unidade, se falta um pão nessa mesa, existe uma falha em todo o tabernáculo. Não pode faltar o pão. Olha a pessoa que está do seu lado e fala isso com ela aí. Não pode faltar o pão, meu irmão. Nós ouvimos ontem que esse pão ele simboliza Cristo, né? Mas eu quero comparar aqui a nossa vida também em relação a isso, né? Porque fala sobre as 12 tribos. E talvez aquilo que Deus tem depositado na minha, na sua vida, também sirva para alimentar alguém. Talvez aquilo que Deus esteja falando com a gente é que a gente também, muitas vezes, está no lugar desse pão, está nessa condição de pão. Nós somos parte disso, somos parte dessa unidade. E se faltar, já não é a mesa dos pães. Então existe uma caminhada em relação a isso. E sem que o sacerdote passasse por esses utensílios antes, pelo altar do sacrifício, pela pia de bronze, né, ele não poderia chegar até a mesa dos pães. Então é necessário que nós possamos crescer e desenvolver o nosso nível de revelação no Senhor. O que o Senhor tem falado para você hoje? Por exemplo, aonde o Senhor tem falado com você que você vai chegar, e eu estou falando de modo bem específico na presença dEle. Quais os níveis, sabe, de intimidade que você sabe que o Senhor deseja te levar? E muitas vezes é necessário abrir mão de algumas coisas para isso, assim como eles sacrificavam antes de entrar naquele lugar. Porque nós podemos caminhar, e nós só podemos caminhar de acordo com o nível de revelação que nós temos. É muito difícil uma pessoa caminhar no escuro, sabe? Mas a partir do momento que eu entro no pátio do tabernáculo, eu estou diante de um altar de sacrifício, e agora eu já estou vendo a pia de bronze, então eu vou até a pia de bronze. Daqui a pouco eu vou até a mesa dos pães, até que eu possa chegar ao lugar que nós conhecemos também, que é o Santíssimo Lugar. O lugar de maior intimidade com Deus e mais estimado pelo povo e pelo sacerdote naquele tempo. Aonde estava a Arca da Aliança, aonde estava o propiciatório, aonde era aspergido o sangue para perdão dos pecados. E aonde tinha um espaço vazio ali. Aonde diz que uma vez por ano, quando o sacerdote entrava, né? Deus diz para que ele se chegasse até aquele lugar, aquele espaço vazio. Que ali, Deus falaria com ele as coisas concernentes ao povo. Então, se existe um lugar onde Deus fala, onde nós somos íntimos de Deus, é nesse lugar de intimidade, onde está a arca, onde está o Santo dos Santos, que inclusive nós falamos que Jesus rasgou esse véu para que nós estivéssemos lá. Mas será que quando nós recebemos a Jesus, será que essas intenções de Deus, né, quando Ele constrói o tabernáculo da forma como Ele construiu e com a intenção que Ele construiu para passar a mensagem que Ele quis passar, será que nós estamos recebendo também essa mensagem? Porque se nós estamos falando de uma unidade que está diante de Deus, que é representada pelos 12 pães, como que eu e você podemos achar que nós podemos nos chegar diante de Deus se não vivermos em unidade? Como que eu e você podemos achar que a gente pode se chegar diante de Deus e ser aceito se nós não vivemos como um corpo? Se nós muitas vezes não aceitamos, sabe, estar desarmado, sem guardas, diante de uma reconciliação, diante de um pedido de perdão. Porque a mesa também fala sobre isso, meu irmão. A mesa também fala sobre nós nos assentarmos, não somente diante de Deus, mas diante de Deus com o nosso irmão. Examine-se a si mesmo e coma do pão. Examine-se a si mesmo e beba do cálice. O que Paulo está falando? Ele está falando simplesmente a respeito de pecados imorais que nós cometemos.
E eu creio que sim, porque se a análise do corpo, se a gente examinar nós mesmos para entender se nós estamos discernindo o corpo, né? Fala sobre a gente entender a nossa responsabilidade diante de uma aliança com Deus, para que nós estejamos inseridos nesse corpo, é necessário que nós observemos questões morais, com certeza. Isso é básico da nossa aliança com Deus. E um pouco mais profundo que isso, é necessário que, discernindo o corpo, nós possamos entender se a gente não está só envolvido com aquilo que Deus disse para a gente não fazer, mas a gente também está envolvido com aquilo que Deus disse para eu e você fazermos. Isso fala sobre nós olharmos para o nosso chamado, para aquilo que Deus tem nos vocacionado, e entendemos se nós estamos na posição correta que Ele nos chamou, meu irmão. Quantos talentos são desperdiçados, sabe, em nosso meio? Porque muitas vezes a gente está preocupado com muitas coisas da nossa vida, sabe? Com as preocupações aí de fora. E nós não percebemos e não damos a devida importância para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida. Para que 2 pães estejam diante dessa mesa, estejam diante da face do Senhor, e eles sejam comidos pelo sacerdote, eles sejam aceitos pelo Senhor. Amém? Diante dessa mesa do Senhor, nós ouvimos hoje aqui de manhã, quem estava aqui na escola dominical, assim, levanta a mão bem alto. O pastor Vanderlei falando sobre algumas coisas que são benefícios dessa unidade, são benefícios dessa comunhão. E Deus, Ele é bondoso, Ele é generoso em nos dar coisas, nos dar presentes, sabe? Nos dar provas do seu amor, nos dar provas da sua bondade, nos dar provas de que Ele é real na nossa vida. E é por isso que essa mesa também fala a respeito da provisão de Deus, né? E existe alguma coisa mais, sabe, mais preciosa do que a provisão de Deus? Aquele que tem a provisão de Deus, né? Ele pode desejar muitas coisas, mas se ele tem aquilo que é necessário para a vida dele, é aquilo que Deus entende que é necessário para ele, o que mais ele pode querer? Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, quando Deus está dizendo ao povo que o povo ele passou por uma humilhação e ele experimentou do maná para que ele pudesse entender que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Quando Deus diz isso aos homens, e eu lembrando dessa questão da mesa dos pães, eu comecei a pensar, porque muitas vezes a gente olha para a provisão de Deus, né? E a gente só pensa nas coisas materiais. Mas o que é necessário para nós sermos satisfeitos na nossa vida? O que é necessário para você, meu irmão, ser satisfeito? Aquele que não se assenta na mesa do Senhor, aquele que nunca se assentou, aquele que não experimentou da presença, ele não vai entender que existe uma satisfação completa na mesa. E ele por muitas vezes continua flertando com as coisas dessa vida, pensando que elas vão satisfazer ele, essa pessoa, mais do que o próprio Senhor. E esse é o motivo de muitas vezes nós desvalorizarmos a presença do Senhor, a mesa do Senhor, a comunhão com os irmãos. Então deixa eu te perguntar nessa noite, faz uma reflexão na sua vida nesse momento, de quanto mais você tem dado importância às coisas da vida, em detrimento das coisas do Senhor. E faz uma matemática aí. E pensa agora, o que vai te deixar mais satisfeito, meu irmão? O detalhe é que quando nós estamos diante dessa mesa do Senhor, como nós já falamos também, é necessário que a gente venha abrir mão de algumas coisas. É necessário que haja renúncia. É necessário que haja arrependimento, como nós dissemos. E a gente precisa estar preparado para isso. Porque para que o Senhor faça aquilo que deseja fazer em nós, é necessário que a gente passe por esse estado de arrependimento.
Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 22. Jesus está diante dos discípulos, pouco tempo antes da sua morte, e ele se assenta com quem? Com os 12. E eles estão passando pela celebração da Páscoa nesse momento. E Jesus está explicando aqui que ele não vai voltar a comer e nem a beber até que se cumpra aquela celebração no reino de Deus. Mas ele começa a partilhar entre os discípulos. E ele começa a proferir uma mensagem. E a partir do versículo 17 está dizendo: então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. E depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois o partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue a vocês, entregue por vocês, e façam isso em memória de mim. E depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então veja que todas as vezes que Jesus está relacionando os elementos, o pão e o cálice, ele está falando: isso foi entregue por vocês, o meu sangue foi derramado por vocês. E chega no versículo 21, Jesus está dizendo: mas aqui, partilhando da mesa conosco, está um homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntaram uns aos outros: qual deles deveria fazer uma coisa dessas? Verso 24. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. E Jesus lhes disse: nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas aqui, não, pois eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus está diante dos discípulos, explicando que o pão, que era o corpo dele, estava sendo entregue por eles. E explicando que o cálice, que também representava o sangue dele, estava sendo derramado por eles. E falou inclusive que existia um que estava na mesa, onde Jesus estava abrindo a sua vida, permitindo que participasse do pão, permitindo que participasse daquela roda. Existia naquela roda alguém que queria o trair. E mesmo assim a discussão dos discípulos, depois de ouvindo isso, era sobre quem seria mais importante entre eles. E Jesus, ele traz a mensagem até os discípulos. E ele diz isso: olha só, entre as pessoas, normalmente, o que comumente a gente vê, né, é que homens são levantados para governar o povo e são chamados de benfeitores. Eles são louvados por isso, eles são talvez glorificados por isso, eles têm uma honra por isso. Mas com vocês vai ser diferente, não vai ser assim. Meu irmão, essa mensagem aqui é para os discípulos do Senhor. Essa mensagem aqui é para aqueles que seguem ao Senhor, para aqueles que desejam servir ao Senhor. Jesus está dizendo: se você deseja alguma glória, alguma honra por algo que você faz, inclusive aqui, se você busca alguma honra para você, Jesus está dizendo: eu quero te dizer que isso acontece no mundo. Porque entre os filhos de Deus, entre os discípulos do Senhor, será diferente. Não vai ser dessa maneira. Mas pelo contrário, aquele que quiser ser o maior, se torna inferior. E aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser líder, seja escravo de todos, seja servo de todos.
Sirva a todos. E imediatamente Jesus está falando: quem é mais importante na mesa? Aquele que se assenta ou aquele que serve? E eu imagino que talvez os discípulos estivessem pensando que Jesus ia falar que ele estaria sentado à mesa e os discípulos servindo ele, né? Como se Jesus estivesse dizendo: eu estou sentado à mesa e vocês são os meus servos. Então não pense que vocês serão maiores. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus se apresenta como aquele que serve. Jesus se apresenta como aquele que é inferior diante dos homens. Jesus se apresenta como servo de todos, como escravo de todos, como aquele que veio para servir a mim e a você, como aquele que está dizendo que na mesa do Senhor, nesse chamado de ser um discípulo, nesse chamado de ser um servo, nessa caminhada onde talvez a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para que possamos servir ao Senhor, Ele é o primeiro a renunciar à sua vida. Ele é o primeiro a se entregar como um pão e como um cálice, o seu corpo e o seu sangue por favor dos seus filhos. Ele é o primeiro a fazer isso. Mas o que Jesus está dizendo é que o que Ele está fazendo é um exemplo daquilo que eu e você devemos fazer, meu irmão. Jesus é muito gracioso, Ele é muito generoso, Ele é muito bom, Ele quer dar presente, dar coisas boas a nós. E Ele nos coloca debaixo de uma condição de filiação de um pai que também é um bom pai, que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Mas nada disso vai acontecer, nada disso pode acontecer, se eu e você não vivermos uma vida de renúncia. E muitas vezes renúncia é renúncia pelos irmãos, é renúncia pelos outros filhos de Deus, assim como Jesus fez. É renúncia por amar a igreja, é renúncia por dedicar o seu tempo àquilo que é correto dedicar o tempo, por aquilo que vai produzir coisas espirituais, coisas que durem, coisas que são eternas. Será que a gente tem pensado nisso, sabe, no nosso dia a dia? Será que a gente tem pensado nisso quando a gente deseja se assentar à mesa do Senhor para comer do pão? Será que a gente está na mesma condição de Jesus, que deseja mais servir ou mais dar do que receber, assim como a palavra também fala? Será que esse é o seu coração quando você está diante da mesa? Quando você recebe alguma coisa do Senhor e você diz glória a Deus por isso? Será que da mesma forma como você tem, você está disposto a entregar? Que o Senhor possa gerar isso nos nossos corações, meus irmãos. Porque se nós queremos, assim como Paulo disse, chegar até a estatura de Cristo, é necessário que a gente venha renunciar, é necessário que a gente venha abrir mão, é necessário que a gente seja sem bloqueios para o perdão, para a reconciliação. Ah, para fulano errou comigo, mas eu vou pedir perdão a ele, eu vou me reconciliar com ele, eu vou chegar até ele. O que diz a Bíblia a respeito das ofertas que nós entregamos? Em primeiro lugar, as ofertas que nós entregamos não são os domingos à noite. Nós entregamos ofertas diárias ao Senhor, porque o nosso sacerdócio não é um sacerdócio de 4 paredes, é um sacerdócio espiritual onde nós servimos a um Deus que está nos céus. Mas a Bíblia diz que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, para que você não ofereça, você está com sua oferta na mão, né? E você está prontinho para levantar suas mãos para dizer glória a Deus, que o Senhor abençoe minha semana, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho recebido a bondade de Deus. Mas o Senhor fala para que, se existe algo entre você e o seu irmão, você deixa a sua oferta diante do altar, e você vai se reconciliar com o seu irmão, e até você se reconciliar com o seu irmão, que não haja entrega, que não haja oferta, porque aquela oferta está adulterada, não está certo. Porque não está certo a gente oferecer uma coisa ao Senhor se os 12 pães não estão à mesa. Não está certo, não faz sentido para Deus. Se existem somente 11 pães, não faz sentido. Não existe sacrifício, não existe tabernáculo. Não existe algo que possa agradar ao Senhor, se aquilo que Ele falou para ser dessa forma não é. Ele foi muito detalhista quando Ele disse que cada coisa deveria ser do jeito que era. E Ele falou 12 pães, Ele não falou 11, porque eram 12 tribos. Então a pessoa que está do seu lado, ou a pessoa que não está aqui, é tão importante quanto você.
E o que Jesus está dizendo é porque você tome a posição não mais de quem deseja se assentar à mesa para comer do pão, mas uma posição de alguém que serve, para que outras pessoas possam se alimentar de algo que você talvez já descobriu. E se você comeu, e se você está alimentado, agora que você sirva, que você encontre o seu propósito, que talvez não seja segurar esse microfone, mas seja abraçar a vida de alguém, seja se assentar à mesa para que você permita ouvir e falar aquilo que Deus vai colocar no seu coração, para que haja acesso na sua vida, para que outras pessoas possam conhecer quem é o Senhor, através do seu testemunho, através daquilo que Ele tem feito na sua semana, por exemplo. Porque são coisas simples, que muitas vezes vão fazer com que pessoas possam se dobrar aos pés do Senhor. Eu costumo dizer que Deus escolheu um corpo para que Ele pudesse se revelar, meu irmão. Ele não escolheu um pastor, um líder, um músico. Ele escolheu um corpo. Isso significa que a revelação que eu tenho de Deus é diferente talvez da revelação que você tem de Deus. E o que você tem a dizer é tão importante quanto aquilo que eu tenho a dizer. As coisas que Deus colocou na sua mão são diferentes das coisas que Deus colocou na minha mão. O meu chamado é diferente do seu. Isso cria um ambiente de rivalidade? Não, muito pelo contrário. Isso cria um ambiente de completude, onde o nosso serviço se completa, para que a imagem de Cristo revelada por meio da igreja seja plena, seja perfeita, sem divisões, sem dissensões. E Jesus está diante desses discípulos e está falando exatamente isso. Vocês vão ter o direito de comer, de beber na minha mesa. Sabe, existem coisas espirituais que nos aguardam, glória a Deus por isso. Mas aqui, nesse lugar aqui, vai ser diferente conosco. Aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Você pode dizer isso para o seu irmão? Meu irmão, deseje ser o primeiro. Agora fala assim, deseje ser servo de todos. Por amor ao Senhor, amém? Lucas 24, pula 2 páginas aí, por favor. Lucas 24, quando fala sobre a passagem daqueles 2 discípulos em Emaús, no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam caminhando em direção àquele lugar, e eles estavam comentando e se lamentando, porque eles esperavam que Jesus fosse aquele que restauraria o reino a Israel, né? E a partir daquele momento, eles teriam um líder forte político, para que pudesse governar. E na verdade, o que aconteceu até esse momento, e na cabeça daqueles 2 discípulos, é que Jesus morreu. E toda aquela esperança tinha desaparecido, né? E essa passagem fala sobre um Jesus que já havia morrido, mas estava entre os discípulos, estava junto naquela caminhada ali. E diz que aqueles discípulos não estavam reconhecendo que era o Senhor. E Jesus começa a explicar, ouvindo aquilo que eles estavam falando, as passagens dos profetas, onde ele dizia que era necessário que o Messias ele padecesse e sofresse, para que ele concluísse e completasse a obra que Deus tinha designado, né? E ouvindo aquelas coisas, aqueles 2 discípulos chamaram Jesus para que pudesse se assentar em um lugar, dentro de uma casa, né? Eles convenceram Jesus para que Jesus pudesse entrar com eles. E no versículo 28 está dizendo, aproximando-se de Emaús do destino deles, Jesus fez como quem seguia a viagem, mas eles insistiam. Fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles, quando estavam à mesa. Ele tomou o pão e o abençoou, e depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram. Amém? Então nessa passagem, mais uma vez, Jesus está à mesa com 2 discípulos, ele está à mesa com 2 homens, e a Bíblia diz que no momento em que Jesus partiu o pão
e lhes deu, os olhos deles foram abertos. Eu acredito que mais do que reconhecer, ou mais do que serem reconhecidos os discípulos depois da morte de Jesus, lá em Atos, mais do que serem reconhecidos pelos milagres, mais do que serem reconhecidos, sabe, pelos dons, talvez, de línguas, eles eram reconhecidos pelos homens, né, como sendo chamados pelo Senhor, por causa de uma determinação do coração deles, que fez com que depois da morte de Jesus, todos os dias, eles estivessem reunidos no mesmo lugar. Nesse momento, Jesus não está sendo reconhecido por algum milagre que Ele está fazendo. Jesus ele não está multiplicando pão. Eles não estão saindo desse lugar com a barriga mais cheia por causa disso. A única coisa que eu vejo que fez com que os discípulos reconhecessem que era Jesus foi que Jesus partiu o pão. E Ele falava das Escrituras de uma forma muito preciosa, de uma forma muito linda e muito clara. Mas a Bíblia diz que quando Jesus repartiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. Porque Jesus é reconhecido dessa forma. Jesus é reconhecido na minha vida e na sua vida dessa forma. Quando nós, como igreja, entendermos que de todas as coisas que Deus tem nos dado, de todos os dons que Deus tem nos dado, existem 3 coisas que permanecem e uma é maior do que todas: a fé, a esperança e o amor. E Paulo fala, no entanto, o amor é a maior dessas coisas. Porque as outras coisas que Deus nos dá, os dons, e todas as outras coisas que nós podemos viver, que são herança dos filhos do Senhor, são muito boas, são muito agradáveis. E são também para serem compartilhadas. Mas a essência do Evangelho fala sobre uma mensagem de cruz. De alguém que não somente repartiu o pão em uma mesa, mas repartiu a sua vida. Inclusive com o homem que o traiu. E é assim que Paulo fala, porque na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão e ele deu. E o que era o pão? É o corpo de Jesus, entregue em favor deles. Quando a igreja entender, quando nós entendemos, meus irmãos, que a nossa missão principal é chorar com os que choram, nos alegrarmos com os que cantam, estarmos à mesa com pessoas que às vezes não são ouvidas, e chamarmos na mesa talvez pessoas que precisam ouvir, e compartilhar da nossa própria vida com elas. Quando nós entendemos isso, o Evangelho ganha vida. Ele ganha sentido em nosso coração. Eu acredito que Deus ele vai derramar o Espírito Santo sobre nós. Quando nós automaticamente, por Deus, também estivermos vivendo isso. Esse é o desejo do coração do Senhor. Que nós sejamos como os 12, diante da mesa, em cima da mesa e diante do Senhor. É nesse lugar, quando os 12 estão ali, que nós estamos diante da face do Senhor. São os pães da presença, é onde o Senhor se manifesta. Quando nós partimos o pão e quando nós entregamos, como uma cópia daquilo que Jesus fez, como uma réplica daquilo que Ele fez, nós estamos mostrando quem é Jesus para a vida das pessoas.
Quando você compartilha de quem você é, meu amigo, meu irmão, é aí que Jesus está sendo revelado. Mais do que qualquer tipo de profecia ou palavra a respeito de ontem ou do amanhã. O amor é o que prevalece, o amor é o que permanece. Nós fomos chamados e Deus nos deu o ministério da reconciliação, para reconciliar Deus com os homens. E os dons, eles são usados para um final, para um fim que é esse, que o amor do Senhor esteja envolvendo nossos corações. E nós possamos crescer e desenvolver esse amor até a estatura de Cristo. Então tudo isso que eu estou falando aqui hoje se resume em nós entendermos que a mensagem do Evangelho e os chamados de Deus para nós hoje e sempre foi isso. É para que nós possamos compartilhar da nossa vida, recebendo de Deus, recebendo daquilo que Deus tem nos dado, das suas orientações, vivendo uma vida diante do Senhor, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, e entendendo que depois disso é necessário que nós possamos compartilhar de quem nós somos. Nós falamos aqui a respeito de um lugar que existe para nós na mesa do Senhor. Mas eu quero te perguntar nessa noite, será que você entende que existe um lugar onde você, nessa mesa, deseja preparar para o Senhor? E nós falamos aqui também que aquele que se assenta à mesa, ele tem direito à presença. Se eu me assento à mesa com o Senhor, é porque o Senhor está dizendo para mim que eu tenho direito à presença dEle. Mas eu quero te dizer nessa noite, que se você se assenta à mesa do Senhor, o Senhor, Ele tem direito sobre a sua vida. Se você quiser se assentar à mesa do Senhor e ser transformado, e ser renovado, e se reconciliar, é necessário que você entenda que o Senhor, Ele deseja toda a sua vida, porque a partir do momento que você se assenta, a vida dele é também a sua. E eu quero te perguntar nessa noite se você está disposto, meu irmão, a entregar a sua vida ao Senhor nesses dias de uma maneira diferente. A gente fica procurando por uma igreja ideal, né? Por um líder ideal, por um pastor ideal, por um grupo de louvor ideal, né? Porque talvez a gente tenha visto em algum lugar, a gente quer aquilo pra gente. Mas Deus está procurando por homens e mulheres ideais, que queiram se parecer com Jesus, que queiram fazer aquilo que Ele fez. E é simplesmente isso. É simplesmente isso. Jesus disse: faça ao seu próximo aquilo que você deseja que fosse feito a você. Por isso também eu quero dizer algo essa noite: não restrinja na sua vida os dons que Deus te deu. Não diminua nos seus pensamentos que você é menos capaz daquilo que você é. Porque, como temos dito, existe algo em você, existe algo em mim que pode transformar a vida de alguém. E Deus quer transformar a vida de uma cidade, quer transformar a vida de um país. Mas que comece pela nossa igreja, que comece por quem está do seu lado, que comece por você, seja transformado pelo Senhor e entregue aquilo que você recebeu, assim como fez Jesus. Receba, queira muito de Deus, mas para que você possa compartilhar, para que a sua vida seja acessível, para que as pessoas não tenham ressalva de falar alguma coisa com você, ou de perguntar alguma coisa a você, ou de estar à mesa com você. Que você permita que os seus encontros com os seus irmãos sejam agradáveis, e que você seja como um pão sobre a mesa, que as pessoas possam se alimentar da sua vida. A Bíblia não diz exatamente isso, mas diz que aquele que crê em Deus é como se ele estivesse bebendo de uma fonte, como se ele tivesse dentro de si mesmo uma fonte que jorra para a vida eterna.
E eu acredito que isso fala de pessoas que se achegam a nós também, que podem beber daquilo que nós recebemos, porque no nosso coração está fluindo, está jorrando e não para. E é assim que funciona. Aquilo que Deus quer começar na sua vida, na minha vida, é uma obra que Ele mesmo se compromete em terminar, porque Ele disse que aquele que começou a obra fiel para completar até o dia de Cristo. Então não diminua quem você é. Não se lamente por aquilo que você poderia ter sido até hoje. Mas pense que hoje, nesse dia, agora, meu irmão, Deus tem algo para fazer através da sua vida. Quando você se sentar na mesa, Ele quer fazer algo através de você. Quantos desejam nessa noite serem curados pelo Senhor? Existe alguma coisa no seu coração que precisa ser curada? Quantos desejam nessa noite serem movidos por Deus para manifestar cura? Quantos desejam ser alimentados pelo Senhor, amém? Quantos desejam ser um canal para que outras pessoas sejam alimentadas, amém? Desperta o dom que é em ti, Timóteo. Paulo tentando encorajar Timóteo, ele fala com Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Não deixe que essa chama se apague. Observe aquilo que existe dentro de você e desperta isso. Deixa que isso saia, deixa que isso exploda como dinamite, como um fogo. Desperta o dom que há em você. Passe a olhar as pessoas com uma compaixão que antes você não tinha. Receba isso de Deus hoje, Timóteo. É como se Paulo estivesse falando isso para ele. Existe um dom na sua vida, meu irmão. Existe um dom na minha vida. E o que Deus está dizendo para nós essa noite é: desperta o dom que há em ti. Não deixe que a chama que o Senhor começou na sua vida se apague. Não deixe que esses poucos 3 anos de pandemia que se passaram, ou não sei, 2, eles permitam que você continue como uma estátua diante da presença do Senhor. Se relembre das palavras que o Senhor uma vez falou para você, porque a mesa também é um lugar de relembrar. A mesa também é um lugar de trazer a memória. Façam isso em memória de mim. Então traga à memória as palavras que o Senhor um dia falou para você. Não deixe que o inimigo venha tirar, sabe, da sua cabeça ou do seu coração os propósitos que Deus designou para a sua vida. O seu chamado, aquilo que é importante, aquilo que é essencial. Como que o homem pode viver sem a consciência do seu chamado? Como que o homem pode viver sem exercer o seu chamado? Como que alguém pode dizer que conhece a Deus sem isso? Quando Jeremias ousou parar de pregar, ele falou que aquilo era como um fogo em seus ossos, que consumia ele. E falando de consumir, vamos lembrar daquilo que Davi disse: o zelo pela sua casa consome a minha alma, me consome. O quanto que o zelo pela casa do Senhor, pela unidade, pela comunhão, pela revelação do Senhor tem consumido o seu coração. Porque se consome o seu coração, você tem buscado por isso, você tem dobrado os seus joelhos no seu quarto e tem clamado pelo Senhor por isso. Você se lembra das pessoas, não somente da sua família, mas da sua igreja, para que elas sejam renovadas, para que elas encontrem o Senhor, para que elas sejam transformadas, saradas. O Senhor deseja nos levantar nesses dias, meus irmãos. E eu quero convidar você para que você venha se atentar em relação a isso. E para que nós todos juntos possamos fazer parte de algo que o Senhor quer derramar, não sobre uma pessoa, mas sobre a igreja do Senhor. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Eu não sou corpo, nós somos corpo do Senhor. E aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida é para que nós mutuamente sejamos edificados. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Para que a gente possa orar sobre isso nessa noite. Feche seus olhos se você puder. E coloque diante do Senhor palavras que você um dia recebeu, sonhos que você teve na presença do Senhor.
e decida nessa noite preparar um lugar de honra ao Senhor. Prepare um lugar de honra ao Senhor. Você deseja se sentar à mesa do Senhor? Amém? Então o Senhor quer um lugar de honra. Ele quer um lugar onde Ele tem acesso à sua vida, onde a sua vida seja dele. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui nessa noite, Pai, e pedimos ao Senhor para que o Senhor transforme o nosso coração, Senhor Jesus, e nos traga a consciência de que nós precisamos entregar toda a nossa vida ao Senhor, Pai, sem resguarda, sem barreiras, sem estarmos armados, Senhor, diante do Senhor. Deus, nos leva, Senhor Jesus, a uma consciência, Senhor Jesus, de que existe um dom em cada um de nós, ó Pai, que precisa ser exercido, precisa ser cultivado, que nós possamos gerar isso nessa noite, ó Pai, para que nesses dias, nesses próximos dias, Senhor, nós possamos viver, ó Pai, de modo a desejar, abençoar a vida das pessoas com aquilo que Você tem nos dado, Senhor. Sejam palavras, Senhor Jesus, sejam gestos, demonstrações da bondade do Senhor, assim como Davi fez com aquele homem, como Mefibosete. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que durante a nossa caminhada, muitos aleijados, muitos feridos, muitos mancos vão passar por nós. Muitas pessoas que precisam do Senhor, que anseiam, sem saberem, estar em sua mesa, e que precisam também se alimentar do pão, e que precisam serem curadas de traumas, talvez emocionais. Senhor, em nome de Jesus, nos usa para isso, Pai, nos usa para a Tua glória, Senhor. Não permita que nós venhamos ficar apáticos, não permita que a compaixão que movia o Senhor não mova também o nosso coração, não mova a nossa vida, mas leva-nos, Senhor Jesus, a lugares mais profundos do Senhor. E quando nós pedimos isso ao Senhor, é para que outras pessoas sejam abençoadas por meio daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Não permita que aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós fique retido, mas que em nome de Jesus nós possamos movimentar, ó Pai, nós possamos despertar esse dom, possamos despertar esse chamado, para que nós mutuamente sejamos edificados por Ti, e a imagem do Senhor, a estatura completa de Cristo, venha ser revelada no meio da Sua igreja, de modo completo, de modo mútuo, de modo unânime, Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, ansiar por uma boa palavra, ou por estar diante da Tua palavra, Senhor Jesus, para que as informações que nós adquirimos, sabe, Senhor, para que as informações que nós adquirimos sejam motivos para que nós possamos vomitar muitas vezes palavras bonitas, palavras eloquentes, sem sentido nenhum, Senhor. Que o nosso coração seja movido, ó Pai, pelo amor do Senhor, porque é isso que permanece, Senhor Jesus. Que nós possamos ser movidos pelo amor, ó Pai, que une, pelo amor que restaura, Senhor Jesus, pelo amor que liberta, Senhor. Gera isso no meio da Tua igreja, Senhor Jesus, e que nós possamos ser despertados pelo Senhor nesses dias, para que nós possamos viver um avivamento em nosso meio, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo se enmove em nossos corações, Senhor Jesus, e sem resguardas possamos entregar toda a nossa vida diante do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia, glória ao Senhor.